Beber 2 litros de água por dia é excessivo, diz estudo. Eu já até imagino o que você vai falar, mas toda vez que eu vejo uma máxima assim, uma coisa que revoluciona tudo que se diz sobre o assunto, eu fico meio com o pé atrás. Aí na hora que você vai ver, você vê que não é bem assim. Eu estou errado? Não está errado. Ah, Então, então tá bom, já gente, matei já. a notícia, num portal muito bom e muito grande, falou que beber 2 litros de água por dia é excessivo, diz estudo, e ainda bota ali, pesquisa mostra que a ingestão de água recomendada raramente corresponde às nossas necessidades reais. Então é bem uma notícia revolucionária. A gente já pensa, isso aí deve ser um estudo meio picareta, um estudo meio numa revista mais ou menos. Não, foi publicado na Science, que é uma das melhores revistas que a gente tem de ciência, né? Como diz o nome da revista. Uma revista muito boa, um artigo muito bom, muito bem controlado, muito interessante, só que ele não conclui que beber 2 litros de água por dia é excessivo. Já vou dizendo isso para vocês, e eu quero trazer para vocês o que o estudo realmente fala, para a gente entender o que ele traz de tão legal. Então, o título do estudo, ele fala que a variação no turnover de água que a gente tem, então no quanto a gente ingere para o quanto a gente perde de água, que ela é diferente de acordo com algumas coisas que a gente tem no nosso estilo de vida. É isso que o título diz. O que a notícia dizia? Beber 2 litros de água por dia é excessivo, aponta estudo. Olha a primeira frase então, né, já fala assim, a gente já fica meio assustado. Olha a primeira frase do resumo do artigo. A água é essencial para a sobrevivência, mas 1 a cada 3 indivíduos no mundo inteiro não tem acesso à água potável para tomar. Então, a primeira fala do resumo é da importância de tomar água e do como pode ser ruim, já deixa entender que é ruim que 1 a cada 3 indivíduos no mundo inteiro não tem acesso à água potável para tomar. Então, a primeira frase é justamente falando da importância do consumo de água. Então, se a gente consegue ler, né, o título do artigo e a primeira frase, a gente já pensa, acho que a notícia a notícia ali brasileira deu alguma coisa errada. Então, vamos seguir. E daí ele explica, né? Vou pular um pouco essa parte, mas basicamente eles dizem que o quanto que a gente tem, as recomendações que a gente tem do quanto as pessoas devem beber água, elas são um pouco gerais. Né? Então, por exemplo, essa recomendação geral de que todo mundo deveria beber 2 litros de água é uma recomendação bem generalista, porque ela não leva em consideração particularidades das pessoas. E o que a gente tem para poder calcular isso é uma faixa que geralmente vai de 35 até 50 ml por quilo de peso, e o que ajuda a gente a decidir qual vai ser o número escolhido são alguns fatores gerais da pessoa, o quanto, por exemplo, se ela mora num lugar muito quente, se ela faz muito exercício físico, que perdas que ela tem e tal. E aí esse artigo, ele justamente quis ajudar os profissionais, ajudar a gente a ter diretrizes para a gente conseguir acertar de uma forma mais adequada a recomendação para as pessoas, para que a gente não tenha que fazer recomendações generalistas. Então, olhem a virada que a notícia deu num artigo que é excelente, sabe? Eu Fica tava até... lendo, enquanto você falava, eu tava lendo aqui o abstract. Realmente, velho, não tem nada disso aqui. É tipo uma... Eles avaliaram, né, as pessoas aqui, viram qual que é a média de turnover de água, né, que a pessoa toma e é o quanto que ela toma e vai eliminando também todo dia. E para tentar prever qual que é o ideal para cada um. Não tem nada. Vamos ver, né? Não, Continue. exatamente. E é basicamente isso, assim, porque daí o que eles já começam a falar? Primeiro, eles falam do método que é um método bem legal, assim, de conseguir guiar as perdas de água que a pessoa pode ter. Então, eles conseguiram estimar quanto de água que a pessoa ingeria através dos alimentos, através de água mesmo, e o quanto que de água que era perdido, né, por aquelas pessoas, tanto em exercício quanto transpirando no dia mesmo. Eles pegaram uma população muito grande, então pessoas de idades muito diversas, morando em locais muito diversos, e eles perceberam que a quantidade de água que aquelas pessoas perdiam proporcionalmente ao que elas ingeriam era muito diferente de acordo com algumas características dessa pessoa, passando desde sexo, idade, lugar que as pessoas moram e tal. Então eles fizeram tudo isso e eles perceberam que algumas pessoas têm uma recomendação de água mais alta do que outras pessoas. E aí, inclusive, sobre essa questão dos 2 litros, eu procurei para ver onde é que ele dizia sobre essa regrinha de 2 litros. E lá no finalzinho, na conclusão, ele até diz assim, ó, que essa recomendação, que é a recomendação de 8 copos por dia ou de 2 litros,
ela pode estar muito correta para alguém e muito errada para alguém, porque algumas pessoas podem precisar de muito mais e algumas pessoas podem precisar de menos. E uma coisa que ele discute bastante é que a gente não leva tanto em consideração nas recomendações de água a quantidade de líquidos que as pessoas ingerem através dos alimentos. E ele começa a pôr isso na discussão agora, porque é uma coisa muito difícil da gente mensurar, porque a gente tem que saber bastante detalhes sobre a alimentação de uma pessoa, né? Então é uma coisa difícil de fazer sem estar em um consultório de nutricionista, para ouvir a alimentação da pessoa e saber se ela consome consome alimentos mais hidratados ou não. Então eles discutem que tudo isso influencia na recomendação de água e que a gente tem que fazer uma recomendação mais individualizada. Inclusive, eles falam que pessoas que moram em países em desenvolvimento, né, em países não desenvolvidos, têm uma tendência a precisar beber mais água, bem provavelmente porque não tem acesso, por exemplo, a um lugar com ar-condicionado, passam mais calor, transpiram mais. Então, essa meio que é a grande conclusão deles, né, em relação a isso, e de que a gente precisa seguir reavaliando esse turnover de água, porque a gente está tendo um aquecimento global, e esse aquecimento global pode alterar a forma com que a gente utiliza a água e pode alterar a nossa recomendação de água. Então, em momento algum, ele fala que beber 2 litros de água é excessivo a ponto estudo. Não, ele fala que assim, ó, pode ser muito para umas pessoas, pode ser pouco para outras pessoas. Vamos discutir mais sobre isso e vamos individualizar essa recomendação, de acordo A com gente sexo, idade, tudo isso.